Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais uma edição do Speedrun, o nosso formato de episódio mais curtinho, onde a gente pega um assunto que não renderia um episódio completo, a gente discute ali por uma meia hora, ali 40 minutos no máximo. Eu sou o Hilário e eu estou hoje aqui sozinho, sim, isso mesmo, sozinho, para falar sobre um assunto que tem alugado um triplex na minha cabeça há um ano já, mais ou menos, que é sobre Destiny 2 e sobre o fim de ciclos dentro de um jogo live service, né? É um assunto bem interessante, a ideia é a gente falar bastante sobre Destiny 2, mas também um pouquinho sobre a indústria, mas mais focando em Destiny, né? Então, acho que vai ser uma conversa bem interessante até pelo o que está vindo aí no futuro pro jogo. Mas antes da gente falar sobre isso, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, e também nós temos nosso financiamento coletivo no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa bastante, fala sobre a vida, os jogos, animes e tudo mais. E a gente pode também marcar uma jogatina caso tenham guardiões aqui ouvindo o episódio e querem jogar um Destiny junto com a gente. Manda mensagem lá, bora formar um esquadrão e jogar um Destiny junto, que é sempre muito bom. E lembrando que nossas outras redes sociais estão todas na descrição do episódio, então acesse lá, dê uma olhadinha, dê uma força aí pra gente, porque ajuda demais, tá bom? Dito tudo isso, bora falar sobre Destiny e sobre jogos live service. A ideia desse speedrun, ela foi mudando conforme o tempo foi passando, porque eu quis primeiramente gravar sobre Destiny 2 a forma final quando eu terminei ela no ano passado, no lançamento, mas aí meio que foi ficando de escanteio e tal, eu fui também me distanciando do jogo, depois a ideia acabou ficando engavetada, mas eu quis retomar esse assunto agora, porque nós temos notícias de futuro para Destiny 2, e nós temos um estado da indústria bem diferente para jogos como serviço hoje em dia. Então, por que não a gente pegar um apanhadão, falar sobre tudo isso, falar sobre a minha relação com Destiny 2 hoje em dia, e a gente ver como é que estamos e como o jogo está também, né? Só dando um contexto geral antes, a gente tem um episódio sobre Destiny 2, um episódio bem antiguinho, mas é um episódio que a gente fez com muito carinho na época. Foi bem no auge da pré-Bruxa Rainha, se eu não me engano, quando a gente tava especulando como seria, né, a DLC e tal. É um episódio maravilhoso, escute lá que a gente disseca basicamente Destiny 2, conta histórias, a gente se emociona no episódio, chora, eu chorei no episódio, loucura. Então dê uma volta lá e escute aquele episódio que ele é bem bom também. Mas, dando um panorama da minha relação com Destiny durante esses anos, eu jogo Destiny desde 2018 e acompanhei nos seus altos e baixos o jogo. Tiveram momentos que eu joguei um pouco mais, tiveram momentos que eu joguei um pouco menos, e com o passar do tempo comecei a sentir um cansaço muito grande, e não só eu, mas outros amigos também que jogavam comigo também foram sentindo esse cansaço da repetição da fórmula do jogo. Alguns foram parando de jogar, outros ainda perduraram um pouco mais, até que chegou um momento pra mim de despedida, né, em relação ao jogo, que foi na forma final. As temporadas, elas pra mim foram o maior fator de cansaço, e também a Queda da Luz, a Lightfall, que foi uma DLC que eu detestei jogar assim. Então isso seguido de temporadas repetitivas e tal, foi meio que matando assim um pouco da minha vontade de jogar o Destiny. Eu voltei pra forma final, zerei ela, fiz tudo ali que dava também. Comecei a jogar um pouco dos episódios, mas não fui muito pra frente, porque aquele cansaço ele voltou. Então, na época, eu decidi que a forma final seria um ponto final pra mim com o Destiny, né? Foi uma decisão difícil, porque eu joguei na época ali por uns 7 anos, mais ou menos, uns 6 anos Destiny 2, e eu tenho aí umas 2.000 horas de jogo, né? Então é um jogo que ele é muito especial pra mim, já fiz muitas amizades, né, que eu conheço até hoje, assim, o pessoal, e é um jogo que eu tenho muito carinho até hoje, mesmo nos seus momentos mais baixos, e eu preferi na época deixar a forma final como essa despedida, porque a forma final é uma puta DLC incrível, até hoje, assim, mesmo agora mais de um ano depois do lançamento dela, continua sendo uma DLC que eu gostei muito por respeitar muitos personagens, por dar respostas interessantes e por fechar
é todo um arco narrativo de 10 anos, né? A saga da Luz e Trevas ali, que começou lá no Destiny 1, acabou nessa DLC. E é muito interessante ver e fazer até o paralelo com o esquema da Marvel hoje em dia. Imaginem, para quem não acompanhou todos esses anos de Destiny, que a forma final ela está para Vingadores Ultimato, onde a grande saga, o grande vilão que foi construído por tantos e tantos anos em várias obras diferentes, ele é derrotado, né? E assim como a Marvel tem estado hoje em dia de pós-Ultimato não emplacar com muitas coisas de sucesso, Destiny também ficou nessa posição. O ano que se segue depois da DLC, com uma mudança ali no formato de temporadas para episódios, que seriam temporadas com um mês a mais, basicamente, de forma bem grossa, assim, de explicar isso, ninguém acatou muito bem, todo mundo viu que o jogo não estava num bom estado, e foi bem complicado, assim, eu vi muito criador de conteúdo também parando de criar conteúdo de Destiny, vi muita gente parando de jogar, e tudo que eu via sobre os episódios era sempre com reclamação, seja por bug, seja por sistemas predatórios, seja pelo custo do jogo aumentar a cada mês e o jogo ficar mais caro, e a gente tá pagando só R$500 numa expansão, tipo, pelo amor de Deus, sabe, é muito caro, seja de descobrirem escândalos dentro da Band. Então assim, foi um ano bem conturbado pra Destiny por conta disso tudo, e quanto mais eu olhava essa bola de neve ir ladeira abaixo, mais eu ficava, cara, que bom que eu parei de jogar no momento certo, sabe? E principalmente porque também reflete muito o estado da indústria hoje em dia que a gente tem de jogos live service, que Destiny também é o principal jogo que trouxe, acho que à tona, esse formato de jogos infinitos. Obviamente que sempre existiu, né? Sempre muito difícil falar que alguma coisa é o primeiro dentro da indústria de jogos, porque a gente tem pouca documentação de histórico e por aí vai. Mas é interessante ver de como, na época, lá em 2015, com Destiny 1, ele veio com esse formato de um jogo infinito, e que na época falaram que a gente vai querer que Destiny 2 dure 10 anos. E todo mundo foi tipo, cara, que ideia maluca, tipo, não faz o menor sentido. Estamos há 10 anos no futuro de 2015 e Destiny continua aí, sabe? Enquanto vários outros jogos, vendo o sucesso de Destiny, quiseram fazer um Destiny-like ou um Destiny Killer, como muita gente falava. Esses jogos todos morreram e Destiny continua aí. E eu não digo que porque Destiny é perfeito, não, longe disso, meu Deus. Eu tenho hoje em dia muito mais críticas negativas do que realmente coisas boas pra falar do jogo, mas ainda assim eu tenho um carinho muito grande por ele, dado todo o meu histórico e momento de vida vivido jogando Destiny, né? Então é interessante ver o estado da indústria hoje em dia, de, por exemplo, o Jim Ryan, né, ex-CEO ali da divisão PlayStation, querendo criar 12 jogos como serviço, como Destiny, e tacando os 12 na parede pra ver o que colava. A gente tem Concorde, o jogo que bate recorde de ser deslançado e cancelado em uma semana. Então, tipo, é muito interessante ver de como Destiny ele é o bater de asas que no futuro torna esse furacão de jogos como serviço. E agora que essa bolha de jogos como serviço ela deu uma estourada e a gente viu, eu digo como indústria, né, viu que não é fácil fazer um jogo live service, que são esses jogos contínuos que vão perdurar por muitos e muitos anos, e vai ser o mesmo jogo que vai só crescer e evoluir, mas sempre vai ser uma plataforma, digamos assim. A gente vê que, cara, é muito difícil fazer um jogo desse como sucesso, e é muito difícil perdurar esse sucesso. Hoje em dia a gente tem pouquíssimos jogos que conseguem manter a escala alta, né? O Destiny tem seus momentos ruins e bons, sei lá, Fortnite, a gente tem o Warframe, a gente tem o Warzone do Call of Duty. Então é muito difícil, assim, a gente ter um live service hoje em dia que se mantém ali de pé, fazendo sucesso e com força, né? E aí é muito interessante parar pra pensar de, cara, até que ponto um jogo como serviço deve ir? Até que ponto esse time que tá trabalhando em Destiny 2 há 8 anos, praticamente, ele vai deixar esse jogo, entre aspas, morrer e não ter mais conteúdo, né? E é aí que eu começo a pensar sobre isso, e na minha visão, eu acho que isso não vai acontecer, sabe? Enquanto tiver jogador jogando Destiny 2, a Band vai continuar criando conteúdo novo para Destiny 2. E o 2 aqui é muito importante, porque eu sou uma pessoa
que defende a ideia de um Destiny 3. Eu sei que isso gera polêmica na comunidade, isso dá um rebuliço ali quando comentam sobre isso, mas pra mim é mais atrativo pensar num soft rebuild, assim, tipo vamos começar algo do zero e crescer a partir de algo novo, até por evolução tecnológica e por aí vai, do que continuar pegando um jogo de 8, 9 anos atrás e continuar, tipo, crescendo em cima dele, né? Então eu sou um defensor de Destiny 3, eu acho que seria o ponto que me faria voltar, querer realmente jogar mais do jogo, mas não é o que a Band tem de ideal, né? Ela quer manter o Destiny 2 vivo e evoluindo. E vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre isso também. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, é muito interessante ver o formato que a Band tá indo, né? Eu tô gravando esse episódio no dia 10 de maio, então foi na semana passada que a gente teve a revelação da próxima grande saga de Destiny, que agora a gente vai ter a saga da profecia, que é uma saga envolvendo os 9, que são entidades ligadas ao nosso sistema solar que estão aí há muitos e muitos milênios, que são criaturas extremamente antigas e poderosas. E aí a gente vai agora começar a desvendar mais sobre elas. E são perguntas que a gente tem desde o Destiny 1 praticamente, né? Quem são os 9, o que eles representam dentro do sistema solar. E eu acho interessante a Band estar indo por essa direção. Eles falaram na apresentação dessa nova DLC, ou né, dessa nova saga, na verdade, de que vai ser uma saga que vai perdurar aí por muitos anos. Não acho que vai durar 10 anos como foi a última saga, mas deve durar aí um bom pedaço, né? E eu percebo como é difícil para cultura pop, no caso, no geral, assim, quando termina uma saga grande, começar uma próxima, assim. E é por isso que eu, inclusive, preferiria que Destiny 2 tivesse acabado na forma final e a gente tivesse aí um Destiny 3 vindo. Mas é só pensar em outras comparações, né? Eu já fiz a comparação com Marvel, que tá aí tentando construir algo na escala de Ultimato, né, da saga do Thanos, e não tem conseguido. A gente tem Kingdom Hearts, né, que acabou a grande saga no Kingdom Hearts 3, da saga das trevas e do Xehanort, enfim, no Kingdom Hearts 3, e que tá, tipo, tendo uma dificuldade gigantesca de conseguir começar uma nova coisa. Então, como é difícil, assim, a gente ter na indústria realmente essa mudança de sagas dentro de uma série já muito longa, né? Outro exemplo, até dentro de um jogo também, live service, seria o próprio Final Fantasy XIV, né? Que é um MMO. Ele terminou a sua grande história há uns anos atrás, e as próximas DLCs foram não tão bem quistas, justamente porque a escala de aventura ela acaba se tornando muito menor, porque na última DLC você estava matando Deus, e agora você, tipo, tá indo pra uma ilhazinha explorar uma cidade e tal. Então isso também gerou polêmica na comunidade na época. E aí eu acho interessante a Band ela justamente pegar a ideia dos 9 e trabalhar em cima disso. E eu acho que pode ser uma boa escolha. Não só de história, mas pelo que eles mostraram também na apresentação. Porque a gente vai finalmente, depois de tantos anos, todo mundo de saco cheio das temporadas, eles estão matando as temporadas. E eu estou simplesmente surpreso disso. Então eles estão mudando para um formato onde nós temos 2 DLCs por ano, DLCs ali maiores, com histórias que vão avançar essa saga da profecia. Então a gente tem a primeira começando no dia 15 de julho, que é a Edge of Fate. Eu não sei se já tem o nome oficial em português, mas eu só vi o conteúdo em inglês ali produzido, então vai ter a Edge of Fate. E depois em setembro nós teremos um update dentro da própria DLC que vai adicionar mais conteúdo, então armas exóticas novas, atividades únicas novas, eventos temporários, que vai ser de graça, e isso é muito interessante. Então a gente não vai mais ter o esquema de temporadas, e as temporadas, né, esses eventos vão ser de graça para todos os jogadores, o que é muito interessante. As DLCs continuam sendo pagas, como era no passado, mas essa questão de história semanal, essa parada assim, que ninguém mais aguentava, aparentemente tudo isso vai ser descontinuado e a gente vai entrar num modelo novo de entrega de conteúdo e de conteúdo novo dentro de Destiny.
E, sinceramente, eu acho que isso é o suficiente pra me trazer de volta pro jogo. E a gente tem uma piada interna no Fliperama, que o Roquete sempre comenta no Telegram também, de que eu sempre paro de jogar Destiny, tem algum anúncio de coisa grande, eu sempre volto a jogar Destiny. E vai ser de mais uma vez que isso deve acontecer. Mas a coisa grande que eu tô interessado não é nem tanto na história nova ou no planeta novo, que eu vou falar daqui a pouco, mas sim nesse formato novo de apresentar o conteúdo pro jogador. Porque para mim, eu sempre me interessei muito pelas histórias de Destiny, eu sempre me interessei muito pelo jogar Destiny, né? Sempre muito gostoso dar tiro e isso a Bungie sabe fazer muito bem. Mas para mim o que matava era o formato de temporada. Era o formato de vamos ter uma atividade aqui que vai repetir por 3 meses, aí depois joga tudo isso fora, numa história filler praticamente, pra aí começar uma nova historinha filler até esperar a nova grande expansão. Isso pra mim me cansou tanto, mas tanto, que eu acho que a decisão de não ter mais essas histórias, entre aspas, filler, e agora ser uma narrativa de 2 narrativas grandes por ano, e onde elas movimentam e evoluem uma história maior, eu acho que tem tudo pra dar certo. E eu espero não estar queimando a minha língua aqui, e no futuro a gente vai ver que tudo isso foi ralo abaixo, mas eu acho mais interessante essa forma de apresentar o conteúdo pro jogador. Então estou bem curioso para ver como é que isso vai acontecer, estou bem curioso de como é que isso vai se desenrolar, né, durante o jogo, e eu acho que vai ser uma boa forma. Não só isso, como o que eles mostraram também da Edge of Fate eu achei bem interessante. A gente vai ter um lugar novo para explorar, um planeta novo, que é Kepler, junto, né, com essa história ali dos 9. E esse planeta, ele traz de volta algo que sempre me cativou muito em Destiny, mas nos últimos anos foi meio que deixado de lado, que é a questão da exploração e expressão do jogador na exploração do mundo. A gente lembra, sei lá, da Dream City, né, da cidade onírica lá de Forsaken, de como tem várias coisinhas secretas para você explorar, várias coisas significativas para você achar, missões secretas e tal, e como isso no decorrer dos anos posteriores foi sendo deixado de lado e ignorado, e agora eles estão prometendo com Kepler justamente trazer isso de volta, e eu gostei muito da forma como eles estão fazendo isso. Inclusive, um dos diretores do jogo fala na apresentação de que a ideia deles é ser um Metroidvania, assim, né? Então já achei bem ousado. Pra quem não sabe, Metroidvania é aquele tipo de jogo em que você é bloqueado de explorar as áreas do jogo por habilidades que você não tem, né? Então você vai explorando o mapa, achando habilidades novas, essas habilidades, elas desbloqueiam novos caminhos para você naquele mapa. Um exemplo clássico de Metroidvania, por exemplo, Ori and the Blind Forest, inclusive nós temos um podcast excepcional, escute lá. Então, por exemplo, no Ori, você tem que achar um pulo duplo para poder alcançar lugares mais altos. E como estão fazendo isso com Destiny, me chama bastante atenção, porque eles deram, de exemplo, uma habilidade em que você vai se transformar numa bolinha de raio, que lembra muito a bolinha que a Samus se transforma em Metroid. E você vai poder acessar dutos de ar, ou outras regiões que são apertadas pra você, tipo, não consegue passar, você vira essa bolinha de energia e você vai passando por ali. Isso pode ser usado pra resolver puzzle, então já mostrou no trailer, por exemplo, essa bolinha ser usada pra energizar baterias para poder desbloquear portas e caminhos opcionais. Eles mostraram também uma outra habilidade que você atira em coisas suspensas e você pode criar pontes ou tirar escombros numa porta para poder passar. Então, isso foram 2 exemplos que a gente viu em prática acontecendo nos trailers, mas eles comentaram que vai ter muito mais coisa e que toda a campanha da história também vai ser em volta disso e de como vai ter mais coisa para liberar no final do jogo. Falaram também sobre níveis de mundo, então o mundo ele começa no nível mais fácil, vai ficando cada vez mais difícil. Então isso me chama muito a atenção, porque traz de volta um elemento que se perdeu do jogo. Com o passar do tempo se tornou muito comum Destiny 2 ser tipo um jogo que você nem presta atenção mais tanto no cenário e você só sai atropelando todos os inimigos que você vê pela frente da forma mais eficiente possível. E essa busca por eficiência, ela foi também me decepcionando com o tempo. Então, trazer agora de volta essa questão de você poder explorar um lugar com calma, você ter essa personalização do personagem
e do mundo e como ele interage com o mundo me soa muito positivo, assim. Então estou bem curioso para ver como é que isso vai acontecer. Então eu acho que é um futuro promissor. Como eu falei, é muito cedo pra gente bater o martelo, é muito cedo pra até entender de fato como tudo isso vai funcionar, mas eu estou bem animado com o futuro do jogo e quero ver como é que isso vai acontecer aí pra frente. Então eu devo voltar sim a jogar Destiny, vou esperar sair mais informação, vou esperar sair mais trailers, mas estou bem empolgado aí pra ver o futuro do jogo. E não só isso, como esse formato de conteúdo vai funcionar, né? Das 2 DLCs por ano, dos conteúdos de graça no meio de cada DLC, então pode ser que seja também interessante. Eles mostraram bastante coisa ali de loot e mudanças interessantes no loot também, como por exemplo agora vai ter a armadura 3.0, onde elas vão ter bônus por set, então se você equipa 4 partes do mesmo set de armadura, você ganha uma habilidade a mais, e isso eu achei bem legal, porque não é algo só passivo e sim ativo. Por exemplo, um dos sets que eles mostraram ali no trailer é que se você derrota o inimigo com arma cinética, que é uma arma que não tem elemento, né, é uma arma com um dano neutro, digamos assim, você cria um terremoto ao redor do inimigo que você matou. Isso é uma habilidade tipo ativa a mais da sua arma, porque você está usando uma armadura específica. Então acho que isso dá mais possibilidade ainda de a gente poder se expressar como jogador. Então achei bem interessante também. E não só isso, como vai ter agora raridade dentro das armas lendárias e armaduras lendárias, onde armaduras podem até ter raridades até 5 de losanguinho lá de raridade, e isso vai dar mais poder para as armas também. Então assim, cara, eu acho que são mudanças bem interessantes e que eu acho que vai ser muito benéfico pro jogo. Então, antes de a gente fechar a conversa aqui, eu só queria agradecer aos nossos apoiadores de Ficha de Ouro, que ajudam no nível máximo lá no Catarse. Então, muito obrigado a Vivian, ao Bruno Felipe, ao Perfil, ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt e também ao David. A ajuda de todos vocês é fundamental para o Futuro Nerd continuar crescendo, evoluindo e trazendo episódios novos para você todo sábado. Muito obrigado, seus lindos maravilhosos. Beijo. Ai, que delícia! Então, pra gente fechar o episódio, eu queria só dar meio que comentar assim um geral sobre a minha experiência com Destiny, que eu realmente achei que a forma final seria uma despedida pra mim do jogo, e por muito tempo foi, né? Eu não joguei nada dos episódios, eles foram mais filler do que qualquer outra coisa, e pra mim a forma final ela termina num ponto muito bom também, porque eu acho que eu nunca vou esquecer assim o final da forma final, com as missões com 12 jogadores, a gente tendo uma guerra contra a testemunha. Eu lembro que eu fiz essas últimas missões chorando elas completamente, assim, eu chorava, cara, foi assim, nível de emoção de talvez quando eu joguei The Last of Us Part 2, de que eu fiquei paralisado assim enquanto eu jogava aquilo, porque foi um momento muito especial, foi um momento muito foda de ver a gente derrotando a testemunha. Antes disso, a gente acompanhar a corrida da Raid, né? E eu acompanhei a Raid sendo feita por vários criadores de conteúdo que eu gostava. E eles terminarem a Raid e isso desbloquear a missão de 12 jogadores pra gente foi tão incrível. E a gente derrotando a testemunha, aquela guerra gigante acontecendo no final. Cara, pra mim foi um dos momentos mais incríveis na minha vida jogando videogame, assim. E pra mim, eu carrego até hoje esse dia com muito carinho, com um quentinho no coração. E falar sobre isso mesmo um ano e tanto depois, me dá vontade de chorar, assim. Porque realmente foi uma despedida muito foda do jogo, assim. De ver, depois de tudo, o meu guardião, o meu caçador, atirador de faquinha, como eu sempre gostei muito das builds de arremessar faca solares, sentado olhando pro viajante, olhando pra terra, e os créditos tipo passando assim. Pra mim foi um momento muito, muito marcante na minha vida, assim, e pra mim aquilo era o ponto final, né, o ponto de despedida do jogo. Um jogo que trouxe pra mim muita alegria, que trouxe pra mim muitas amizades e que me decepcionou muito também, né? Depois disso, seja com a Band tomando decisão merda pra caralho, demitindo muita gente do estúdio, relocando muita gente internamente na Sony, a gente vendo a qualidade do conteúdo decaindo, a gente vendo a qualidade do time decaindo também, né? Como começou a ter muito bug, começou a ter muito
muito problema de performance, bugs de apagar a progressão dos jogadores, e tudo isso eu acompanhei mais de longe, né, vendo vídeo no YouTube e tal, porque eu já não tava mais jogando. Então pra mim sempre foi muito doloroso, e essa dualidade com o jogo, de pô, é um jogo que eu amo tanto, mas olha quanta coisa ruim ele trouxe pra indústria, quanta coisa ruim ele trouxe pra comunidade, sabe, pra mim, assim. Essa decepção muito grande. E agora ver que a Band tá conseguindo, nem que seja um pouquinho, inovar na fórmula de entregar o conteúdo, inovar na forma como ela tá fazendo as DLCs, me enche de esperança, porém com cautela. Então vou sim dar uma chance pra DLC, vou comprar ali o pacote, vamos ver como é que vai ser esse primeiro ano aí da Saga da Profecia, e vamos ver como é que tudo isso vai desenrolar, assim. E esse episódio, ele é muito... Esse episódio do Speedrun, ele é muito esse panorama de o que Destiny foi pra mim e o que ele tá sendo e o que ele pode ser no futuro. Então, desculpa se foi um episódio meio pessoal demais, mas como é um assunto que eu sei que muitos guardiões por aí também sentem, porque é uma coisa que, conversando com amigos meus que pararam de jogar, conversando com pessoas online, vendo discussões em comunidade, vendo discussões em vídeo no YouTube, essa dualidade parece que é um sentimento muito geral, e eu queria expor isso também para nossos ouvintes. E cara, vamos dar mais uma chance talvez, ou no futuro aí eu posso fazer mais um speedrun sozinho, falando como é que tá sendo a experiência do novo formato, da nova saga. Então também deixem um comentário no Spotify, falando se você quer isso no futuro, ou se você tem interesse também de voltar a jogar. E caso tenha, manda uma DM aí pro Fliperama Nerd no Instagram, chama a gente pra jogar, entre no grupo do Telegram, R$5 por mês aí, você já tem acesso ao grupo do Telegram, vamos jogar Destiny junto, acho que vai ser uma experiência bacana também. Então, acho que é isso, esse episódio que eu queria expor essa minha relação com Destiny, como ela tá hoje em dia, até porque o nosso episódio de Destiny ele foi um episódio muito ouvido, e é ouvido até hoje, então acho que é interessante fazer essa leve continuação e esse panorama de como a nossa relação com o jogo está hoje. Então, é isso. Fechamos o episódio por aqui. Eu agradeço demais a todo mundo que escutou, e bora jogar um Destiny junto. Acho que vai ser legal retomar o jogo, ainda mais com a comunidade do Fliperama Nerd. Beleza, gente? Muito obrigado a todo mundo que escutou. Até o próximo episódio. Beijo, valeu, até mais. Tchau! Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.